O câncer já é hoje a segunda maior causa de mortes no mundo, quando se trata de doenças não transmissíveis. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as projeções são de que os casos ultrapassem os problemas cardiovasculares e atinjam o primeiro lugar em óbitos até 2030. Um desafio e tanto para médicos e cientistas, uma vez que os diferentes tipos de tumor têm características e comportamentos muito diversos. E as particularidades de cada paciente também influenciam na evolução da doença. Mas há motivos para comemorar. Nos últimos anos, novas pesquisas têm apontado caminhos promissores, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Inovações no combate ao câncer. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o médico Tiago Clô, ele que é cirurgião oncológico e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fátima, é um prazer estar aqui com vocês. Para começar, é bom a gente esclarecer, que o que a gente chama de câncer, na verdade, não é uma coisa só, São mais de 100 tipos diferentes de tumores, Exatamente. O câncer, na verdade, ele se deve a um erro genético da nossa célula. Pensem que o nosso organismo ele é composto por milhões de células. E todas essas células têm um material genético que a gente chama de DNA. O câncer, na verdade, ele se origina através de um erro genético desse material, desse núcleo da célula. E essa célula anormal, ela começa a se proliferar, se modificar, dando origem ao surgimento do câncer. E, de fato, são muitos tipos de cânceres diferentes, que podem acometer diversos órgãos e, obviamente, cada um com sua particularidade em termos de agressividade, de sintomas e também em relação à questão do diagnóstico e do tratamento. Por isso que ainda é um desafio para a medicina, Sem dúvida, é bastante difícil. A oncologia ela vem modificando, se modernizando a cada dia e, por sorte, temos cada vez melhores resultados. E é uma doença multifatorial, doutor? Sem dúvida. O câncer ele tem diversos motivos para ocorrer. Eu costumo dizer que, principalmente, ele vai surgir pela combinação de fatores genéticos com exposição a fatores ambientais. Fatores ambientais como alimentação desregrada, uso do cigarro, do tabagismo, bebidas alcoólicas, falta de atividade física e também a questão do perfil genético, que isso a gente não consegue, infelizmente, alterar, é uma herança muitas vezes familiar e predispõe a alguns tipos determinados de câncer. Agora, a gente até pouco tempo atrás dispunha apenas da quimioterapia e da radioterapia, aliada à cirurgia, claro, mas agora a gente está aí com um arsenal novo surgindo, Exatamente. Os estudos, eles cada vez mostram opções mais diferentes, e muitas vezes melhores do que as tradicionais. Então, não só na questão medicamentosa da quimioterapia, a radioterapia também vem evoluindo muito e principalmente a cirurgia. A cirurgia é algo fundamental na maioria dos tratamentos dos cânceres, Sim, é preciso remover o tumor, Exatamente. Eu diria que mais de 90% dos tipos de tumores, o tratamento para oferecer a possibilidade de cura é um tratamento eminentemente cirúrgico. Claro que aliado à parceria, à utilização da quimioterapia e da radioterapia em alguns casos. O câncer, ele é diverso, Ele tem mecanismos também diferentes e uma das características é que ao longo do tempo, a longo prazo, ele costuma mutar, ele produz mutações para justamente driblar o tratamento, Exatamente. Essa célula tumoral anormal, ela tende a ir se modificando, muitas vezes isso mostra alguma resistência aos tratamentos tradicionais. Então, por isso, a oncologia tem que estar sempre em avanço para poder surgir novas opções para a gente poder controlar a doença. Identificar esse padrão de mutação ou os padrões de mutação é um mecanismo-chave, Exato. Tradicionalmente, a gente caracterizava o câncer, um determinado tipo de câncer e tinham poucas opções de tratamento. Hoje em dia, com o avanço principalmente dos estudos genéticos,
a gente consegue isolar o material genético daquela célula tumoral e, em cima disso, oferecer melhores opções de tratamento. Vamos falar então justamente, né, dessa análise genética, né, que está possibilitando essas inovações tanto para diagnóstico quanto para tratamento, né? Como é que funciona isso? Hoje em dia é possível fazer um estudo genético no indivíduo, de tal forma que a presença ou ausência de determinados genes vão favorecer ou não o surgimento de alguns tipos de tumores. A gente observa muito isso principalmente no câncer de mama, alguns cânceres de ovário, cânceres ginecológicos, né? Isso é muito frequente. Câncer de intestino também tem um avanço bastante grande nesse sentido. Então, esse estudo genético ele vai orientar a gente não só em relação à prevenção daquele paciente que tem um risco aumentado de ter um determinado tipo de câncer, mas muitas vezes também nos auxiliar no tratamento, ver qual é a sensibilidade daquela doença a determinado tipo de medicação. Nesse caso aí, vocês fazem essa análise genética do tumor, né? Para ver Isso. como é que é a sensibilidade desse tumor aos Exatamente. tratamentos disponíveis, né? Exatamente. Na grande maioria das vezes é necessário uma biópsia, que é coletar um fragmento desse tumor e, em cima disso, examinar as células daquele tumor, né? Ver o perfil genético e daí a gente propor o tratamento medicamentoso e cirúrgico. E a imunoterapia, que também vem ganhando espaço? Isso, a imunoterapia é um tratamento muito moderno, ela começou em meados do ano 2000, primeira década dos anos 2000, e está cada vez mais sendo utilizada. Uma limitação desse tratamento é basicamente o custo, que é um custo muito elevado, muito acentuado, que inviabiliza muitas vezes, né? A imunoterapia ela funciona um pouco diferente da quimioterapia tradicional. A quimioterapia tradicional ela tende a agredir a célula tumoral, a célula cancerígena, exterminando essa célula. A imunoterapia, na verdade, ela não age diretamente sobre a célula tumoral. Ela age sobre alguns marcadores de membrana dessa célula que estão na superfície da célula tumoral, promovendo uma estimulação do sistema imunológico da pessoa para que o sistema imunológico do próprio indivíduo possa combater aquela célula cancerígena, né? É como se ela marcasse as células do tumor para o próprio organismo. Isso, se defender contra aquela doença. Uhum. E dentro desse nicho da imunoterapia, a gente tem também os anticorpos monoclonais, né? Que é chamada também de terapia-alvo, né? Sim, exatamente. Você vai identificar na superfície dessas células esses marcadores e, de certa maneira, oferecer medicações que vão conseguir interagir diretamente naquele local para poder produzir células de defesa que façam o ataque à célula cancerígena. Uhum. E uma coisa não impede a outra, né? Não. Esse tratamento pode ser combinado com a quimioterapia? Sim, sim. Muitas vezes a gente usa o tratamento combinado. A imunoterapia aliada à quimioterapia e algumas vezes até aliada à radioterapia. E a biópsia líquida? Já é, né, no caso de diagnóstico, né? Isso. É menos invasiva, né? A biópsia líquida, na verdade, ela vem numa tentativa de substituir a biópsia cirúrgica, a biópsia invasiva, na qual você obrigatoriamente precisa adentrar o organismo daquele indivíduo para tirar um pedacinho. Para tirar um pedacinho daquele tumor para poder mandar para exame. A biópsia líquida, na verdade, é a coleta de um exame de sangue, na qual, através desse exame, você vai identificar células tumorais ou material genético daquele determinado tumor e, a partir daí, você conseguir propor tratamento. Lembrando que nem sempre ela vai ser tão eficiente. É muito comum, ela teria o seu uso mais bem documentado, mais bem comprovado, naqueles tumores mais avançados, no qual você já tem a presença das metástases, que é quando o câncer ele espalha pelo organismo. Nesse momento, quando ele se espalha pelo organismo, a probabilidade de ter células cancerígenas circulantes no sangue é maior, o que aumentaria, nesse caso, a eficácia do diagnóstico pela biópsia líquida. Mas lembrando também que é um recurso bastante caro, não é disponível em qualquer centro de tratamento, mas eu acredito que com o passar do tempo isso vai cada vez ficar mais viável. E não só utilizado para o diagnóstico, mas também para poder isolar aquele material genético e propor também um tratamento específico para aquele determinado tipo de tumor.
Então, a biópsia líquida, ela ainda não consegue detectar tumores em fase inicial. Isso, exatamente. A biópsia líquida, tumores em fase inicial, muitas vezes eles não vão ter caído células na corrente sanguínea e, eventualmente, não vai conseguir isolar essa célula. Isso não significa que necessariamente o paciente não esteja desenvolvendo câncer, né? Então, essa particularidade tem que tomar esse tipo de cuidado. Na verdade, em medicina, eu diria que não existe nenhum método que é 100%, né? Então, cada caso tem que ser analisado individualmente. Justamente a tentativa de desenvolver novos métodos é para dar mais qualidade de vida para o paciente, né? Já que os tratamentos atuais, convencionais, mais utilizados, eles acabam também agredindo outros órgãos, né, saudáveis e causando uma toxicidade, né, no organismo. Exatamente. São os efeitos colaterais do tratamento, né? Tanto a quimioterapia, quanto a radioterapia e até mesmo a cirurgia podem causar efeitos não desejados. Imagine que o determinado medicamento é utilizado para atacar uma célula tumoral, porém ele pode atacar também células saudáveis, causando reações adversas. Então, não é incomum a gente ver pacientes que estão em tratamento de quimioterapia apresentarem náuseas, vômitos, fraqueza, né? Tonteira, formigamento nas mãos, nos pés, são sintomas bastante comuns. Assim como a radioterapia, por exemplo, que vai fazer um tratamento para um tumor de próstata, ela agride muitas vezes não só a próstata, ela pode agredir o intestino que está atrás da próstata, a bexiga que está logo acima da próstata, causando alterações muitas vezes no ritmo intestinal, no ritmo urinário. São efeitos não desejados, mas que podem acontecer. E a cirurgia também se enquadra nesse perfil. A cirurgia ela pode gerar algumas sequelas não desejadas. Porém, o importante é a gente conseguir controlar a doença e permitir uma melhor qualidade de vida, com maior tempo de sobrevida para esse paciente. Essas novas terapias, elas têm como obstáculo o custo, que Sim, ainda é muito verdade. alto, né? Bastante. A oncologia é muito caro. Toda assistência de oncologia ela tem um custo muito elevado. Não só questão do profissional, porque muitas vezes o paciente ele precisa da assistência não só do médico oncologista, mas ele vai precisar de um cirurgião, vai precisar de um radioterapeuta, que também são médicos, e toda a equipe de suporte, né, nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, todos esses profissionais vão atuar no tratamento. Além disso, as medicações muitas vezes são de um custo financeiro muito elevado, mas é de fundamental importância e hoje em dia cada vez mais está se investindo nos tratamentos oncológicos, porque a gente vem observando que as medicações vêm evoluindo, a eficácia do tratamento vem aumentando e pacientes muitas vezes que até algum tempo atrás não eram viáveis, hoje em dia a gente investe e trata e consegue alongar bastante a expectativa de vida e muitas vezes com bastante qualidade de vida. A gente pode esperar que num futuro próximo essas terapias elas estejam disponíveis para os pacientes? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é o grande avanço e o desejo de todos, né? O câncer é uma doença de uma prevalência imensa. Em boa parte dos países já é a principal causa de morte, como você citou no início da entrevista. É um caso de saúde pública mesmo. Exatamente. Já no mundo, eu estava lendo que já é a principal causa de morte em pacientes menores de 70 anos, em vários países. Então, a tendência é cada vez mais se estudar, os cientistas pesquisarem e, de certa maneira, ir viabilizando medicações e técnicas para o combate da doença. Infelizmente, o custo ainda é uma realidade, mas eu imagino que, com o passar do tempo, a tendência é viabilizar esses tratamentos cada vez com um custo mais acessível. Vamos torcer para que isso de fato aconteça, né? Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Dr. Tiago. Muito obrigado, Fátima. Foi um prazer estar com vocês. O intuito de sempre poder colaborar no sentido de orientar a população em relação a essa doença que é tão agressiva, mas que tem cura, tem tratamento, então que
que a gente consiga cada vez mais avanços nisso. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você até lá.